Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente 8 de outubro de 2021, e vamos estudar a obra Libertação. Vou envolver o nosso querido amigo Augusto, que vai fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do estudo. Ao final, o nosso irmão Wesley irá fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa sexta, por essa alegria de estarmos reunidos, buscando nessa vontade firme que cada um aqui demonstra, não só da busca do conhecimento, não só dessa melhoria, mas de estar junto a Ti, desse convívio, dessa alegria, de te sentir a presença. Obrigado, Mestre, e continua conosco, hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, vimos que Gúbio acendeu a luz na casa de Margarida e estão prestando assistência aos necessitados que vêm buscar a casa. E começa a aparecer muitos necessitados que ele pede ajuda do Saldanha, Leôncio e o André Luiz, que começam a reunir as pessoas, e o André Luiz faz, como ele aprendeu em nosso lar, a técnica de cada um falar da sua dificuldade para os outros ouvirem e ele compartilhar. Nós vimos a parte que o poeta, o escritor, pergunta ao André Luiz o que era o pensamento e conta a história dele, que ele foi escritor e desencaminhou várias pessoas, e ao desencarnar ele ficou sendo assediado tanto pelos leitores dele quanto pelas criações mentais da literatura dele. Nós estamos nesta parte. Então vamos lá. Lembrando que tudo isso aqui está acontecendo dentro da casa da Dona Margarida. Tá, tudo bem. No jardim. Havia nos ouvintes significativa expectação, não obstante a calma reinante. O infeliz deixou de falar, titubeante. É incerteza, né, gente? Demonstrava-se atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo, apalermado e trêmulo à nossa vista. Fitou em mim os olhos esgazeados de esquisito terror e, correndo aos meus braços, gritou: Ei-lo que chega por dentro de mim. É uma das minhas personagens na literatura fecenina. Ai de mim, acusa-me. Gargalha irônica e tem nas mãos crispadas. Vai enforcar-me. Então o que aconteceu aqui com esse nosso irmão? Ele não era escritor? Sim. Ele passa, os personagens que ele criou na sua literatura, ele começa a ver esses personagens dentro dele. Olha que interessante. Fecenina tem lá uma notinha. Gênero de versos populares e licenciosos, muito cultivados entre os antigos romanos. Ou seja, era uma poesia grosseira, licenciosa, que os romanos importaram de Feicênia, cidade da Etrúria. Então, eram poemas, eram falas, eram ditos, eram escritos, como bem coloca aqui, licenciosos. E é interessante que ele diz assim: chega por dentro de mim. É uma das minhas personagens na literatura. Na literatura o quê? Licenciosa. Ai de mim, acusa-me, gargalha, irônica e tem as mãos crispadas. Vai enforcar. É interessante isso, sabe? Você tem a liberdade de plantar o que quer e o que quiser, mas você é obrigado a fazer a colheita de tudo que você plantou. Alçando a destra a garganta, alçando ali a mão até a garganta,
denunciava aflito: serei assassinado! Socorro! Socorro! Os demais companheiros, perturbados e sofredores ali presentes, alarmaram-se desditosos. Houve quem tentasse fugir, mas com uma frase apenas sustei o tumulto que se iniciava. O pobre beletrista, ou seja, que cria obras literárias, o pobre autor desencarnado, contorcia-se em meus braços, sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Gente, quando eu li isso daqui, eu digo, valha-me Deus, porque a arte do nosso país está muito capenga. Muito capenga. Licenciosidade hoje é quase normal. E toda essa forma licenciosa de se fazer arte, que está sim influenciando outros jovens, terão que responder por isso. Então, meus amigos, que vai ter de gente enlouquecido no mundo espiritual, não é pouco não. Não são poucos. O pobre autor desencarnado contorcia-se em meus braços sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Mente é pensamento? Mente é pensamento? Lembra lá do pensamento e vida? A mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é espelho da vida em toda parte. O que a mente dele criou, porque o pensamento é uma criação da mente, o que a mente dele criou hoje, lembra? A mente é espelho, o espelho é o que ele cria, o que apenas reflete. Espelho pensa? Não pensa. Reflete. A mente é o espelho da vida em qualquer parte. Ele está aí refletindo em qualquer parte, seja encarnado ou seja desencarnado. E a mente dele está o quê? Transviada. Se transviou do quê? Da lei divina. Logo está ferida. Está em chagas. Gente, é tão simples o evangelho, né? Mas por que na nossa cabeça de terrícola é tão difícil? A gente busca a felicidade, mas a gente está buscando só no pote da infelicidade. Vai ser difícil. A gente acha que Jesus estava mentindo quando disse assim: olha, eu sou o caminho. A gente acha que ele está mentindo. Isso não é caminho, não. O povo só sofre. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora disso, mente transviada e ferida. Cautelosamente enviei um emissário a Gúbio, que compareceu em alguns segundos, pediu socorro, ele não sabia o que fazer. Examinou o caso e pediu a presença de Leôncio, o ex-hipnotizador de Margarida. À frente do recém-chegado, indicou-lhe o doente em crise e falou, peremptório, decisivo, mas bondoso. Opera aliviando. Eu? Falou convertido, um tanto apalermado. Merecerei a graça de transmitir alívio? Gúbio, no entanto, ponderou sem hesitar. Porque lembra que o Leôncio... Qual era o Leôncio? Quem lembra? Era o hipnotizador que ficava do lado junto com aquele outro que estava embetado, hipnotizando ela direto. Junto com o Gaspar. Fazia parte daqueles dois, né? Era ele e o Gaspar. Era ele. Ah, lembra o Leôncio do O filho filhinho? que morreu, que ele era rico. Que o irmão do Eloy Era o enfermeiro. O irmão do Eloy, que era o enfermeiro, né?
E envolveu a mãe do menino, né? Ele estava matando a criança. Esse é o Leôncio, aquele que eram dois que estavam ali na cabeceira, não é verdade? Da senhora Margarida. Então ele tem uma técnica. Ele sabe trabalhar com a hipnose. Então o aprendizado dele não é ruim. Como ele aplica que é ruim. Já estava para desencarnar. Então, tudo que ele aprendeu não vai se perder. Agora ele só vai mudar a direção. Entendeu? Por exemplo, se você é uma pessoa que fala firme, que decide, que isso, só que você acaba utilizando tudo isso para o mal. Você acaba convencendo o mundo a fazer o mal. Um Hitler da vida. A forma, a técnica, o jeito é nobre. Isso é um talento dele. Essa capacidade de movimentar a multidão. Só que o que é que ele fez? Direcionou para o mal. Então, todos nós temos talentos, mas nós devemos direcioná-los para o bem. Então, agora ele está aqui e disse, meu Deus, eu sei fazer a coisa, mas será que eu posso? Eu tenho capacidade de fazer o bem? Gúbio, no entanto, ponderou sem hesitar. Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. A corrente líquida, devastadora, que derruba e mata, pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores, enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena entregando-se ao resgate próprio por meio do serviço benéfico aos semelhantes. Quanta informação! Olha, gente, serviço construtivo e atividade destrutiva constitui apenas um problema de quê? De direção. Aí ele deu um exemplo da água. A força de uma água não pode acabar com uma cidade inteira? Pode. Mas essa força da água sendo usada numa usina não pode construir ali energia para toda uma cidade? Sim. Então, depende da direção. Depende de como está sendo usado. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores enquanto nos situamos nas linhas do mal. Todos somos devedores. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta da redenção. Isso aqui é o maior criminoso. E, meus amigos, se você não é, me perdoe. Mas conhecendo um pouco a nossa história, o nosso passado, todos nós somos criminosos. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena. Longos anos de pena no processo expiatório. Como, tia? Entregando-se ao resgate próprio. Resgate. Te resgata. Porque nós estamos nos afundando na lama da perversidade. Te resgata. Como? Por meio do serviço benéfico aos semelhantes. Serviço benéfico. Serviço que promove o bem. Dissipando-lhe as dúvidas, acentuou com inflexão de ternura. Começa hoje, aqui e agora, com Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Eu lembrei um pouco aqui de Jesus e o senador público. Agora, senador, só daqui a milênios. Então, começa hoje, aqui e agora, com Cristo. Então, às vezes, ao decorrer do dia, aparece um Gúbio trazendo uma situação e diz assim pra gente: comece aqui, agora, com Cristo. E quase sempre a gente diz: hoje não
Não posso. Começa hoje, aqui agora, com Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Olha aqui, a gente estava falando nisso. Felicidade. Leôncio não mais vacilou. Depois dessa, né? Pegou no tranco e disse, agora é comigo mesmo. Se o senhor Gúbio está falando, estamos juntos. Desde que eu sei fazer. Desde que eu sei fazer. Magnetizou o enfermo. Por que magnetizou? Porque, gente, ele está numa monoideia. Ele criou a sua literatura e está preso nela. Ele é um prisioneiro dos próprios pensamentos, daquilo que ele criou uma vida inteira. Lembra uma psicofonia que está no Vozes do Grande Além, de uma criatura que foi muito rica e muito materialista, e ele conta através da psicofonia, através de Chico Xavier, que ele no mundo espiritual ele tinha sede, queria água, e quando ele pegava num copo com a água, tudo virava ouro. Ele tinha fome, ele pegava o pão, quando ele pegava no pão, o pão virava ouro. Olha a prisão mental dele. Mente, espelho da vida em toda parte. Pensa a agonia. Tu vê um pão, tu estás com fome, e aquilo vira ouro. Magnetizou o enfermo, dementado, porque ele está. É a auto-hipnose. Que poucos minutos depois silenciou em profundo repouso. Era um processo de obsessão ou de auto-obsessão? Auto-obsessão. Porque não tinha nenhum espírito perseguindo aqui. Ele via quem? Os personagens. Consciência de culpa. Consciência de culpa. Porque a lei de Deus está gravada na consciência. Então ele silenciou em profundo repouso. Desde esse instante, para você ver, André Luiz sabia fazer isso? Não. Mas Leôncio, que era um espírito perverso, sabia fazer? Sim. Entendeu? Chama quem sabe fazer. Gúbio sabe fazer? Não tenha dúvida. Mas o que ele fez? Deu oportunidade ao outro. Deu a oportunidade de servir para que o outro se sinta capacitado de fazer o bem. Porque você viu que no primeiro momento, se você dizer, eu posso fazer o bem? Eu tenho capacidade de fazer o bem? Então, olha aí novamente esse grande educador acudindo, atendendo a toda essa multidão. Continua atendendo. Desde esse instante, o ex-perseguidor não mais me abandonou nas experiências do dia, desempenhando as funções de excelente companheiro. Só bastou chamar uma vez. Agora, ele diz, opa, alguém magnetizar? Oi, tô aqui, né? Alguém tá com uma ideia ruim? Alguém tá com uma ideia ruim? Deixa que você atuar. Muito legal isso, muito bom. Falou pra ele, a determinação de ajudar é o segredo da felicidade. É o segredo da felicidade. Opa, eu quero felicidade. Tu imagina quando a gente entender isso, a gente vai acordar, ai, Senhor, hoje eu quero ser muito feliz. Como? Determinação de ajudar. E o André diz, excelente companheiro. Excelente, é verdade. Quando eu digo excelente, Nas experiências do dia, desempenhando as funções de excelente companheiro. A assembleia, porém, crescia de hora em hora. Bastou ligar a luz. De hora a hora. Entidades de boa intenção buscavam-nos, sequiosas de paz e esclarecimento. Mas, francamente, doía-me observar tanta ignorância além da morte do corpo. Tá vendo? Na maior parte dos presentes não surgia o mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Eu vou repetir. Na maior parte dos presentes não surgia o mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Gente, é só você... Eu digo que esse sistema YouTube dá um norte pra gente. Coloca um vídeo besterol. Sabe o que é besterol? Bem besterol. Milhões e milhões de visualizações. Chega a ser patético isso. É patético mesmo o nível de evolução da humanidade terrena.
Aí você coloca um vídeo de cultura, de estudo, de esclarecimento, 100, 200, 300, 1.000, 15.000, 16.000. Aí você entende a fala do nosso querido André quando diz: na maior parte dos presentes não surgia o mais leve traço, no mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Não tinha nem um tracinho de compreensão, ou seja, o povo não estava nem entendendo que tinha desencarnado. Vocês entenderam agora? Milhões de visualizações e 1.000 visualizações? O mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Raciocínios e sentimentos jaziam presos ao chão terrestre. Presos, olha. Raciocínios e sentimentos jaziam presos ao chão terrestre, vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. Porque lembra que a casa da Margarida é na terra. E todo esse povo aqui está onde? Na terra. Desencarnou, mas está tudo aqui. Não foi para nenhuma colônia. Lembra que até suicida temos aqui. E nosso orientador fora categórico nas últimas informações que transmitira. A noite próxima assinalar-nos-ia o término da permanência junto ao lar de Margarida. E cabia nos preparar quanto nos buscavam, famintos de conhecimento santificante, para os serviços de oração que ele pretendia realizar. Não convinha comparecessem desprevenidos de avisos salutares e oportunos acerca das obrigações e esperanças que lhes competiam desenvolver. Em razão disso, interferi nas conversações, disseminando os esclarecimentos de que podia dispor. Acho que o André nunca trabalhou tanto, né? Tadinho. Olha, no nosso lar, ele foi para visitar, ficou para trabalhar e acabou virando 24 horas, né? A primeira na Câmara de Retificação, né? Olha que dificuldade. E aqui o tadinho foi para ajudar a Margarida, já está recolhendo a multidão. Ainda tem que dar aviso, olha, gente, a gente vai fazer para oração, todo mundo quieto. Jeito, não, vamos lá. Aí eu me divirto quando alguém diz, fulano desencarnou. Eu digo, foi, ele descansou. Eu só comigo, te ilude. Ele descansou. A gente não tem essa mania, Cecília? A pessoa morre, diz, fulano descansou. Que descansou, menino? Tá doido? Lá descansa nada. Quem descansa é a gente, que fica a hora em cima da cama vendo o zap-zap. Ah, depois a gente vai se enrolar por ter passado tanto tempo nesse zap-zap. A Conceição, você viveu quantos anos? 81. Vou te contar, 81, mas só de zap-zap foi quase 70. Você já parou para pensar nisso? Fazendo a contabilidade da vida? Em razão disso, interferi nas conversações, disseminando os esclarecimentos de que podia dispor. Ao entardecer, a conformação e o contentamento reinavam em todos os rostos. Nosso instrutor prometera conduzir os companheiros de boa vontade à esfera mais elevada, garantindo-lhes a passagem para a condição superior. E doce júbilo transparecia de todos os olhares. Já pensou em um povo que estava ali caminhando para um lado e para o outro? Não aguento mais essa terra. Na exaltação da fé e confiança que nos dominavam, simpática senhora pediu-me permissão para cantar um hino evangélico, ao que anuí prazeroso. E era de ver a beleza da melodia desferida em notas de maravilhoso encantamento. Olha, nós temos Osa no mundo espiritual, olha aí. A Osa é a nossa querida amiga que as pessoas perguntam, nossa, que voz bonita, mas infelizmente ela não pode estar com a gente aqui. Mas você vai encontrar a vozinha dela lá no Boa Nova. Vamos encontrar a voz do professor Valdeir no Renúncia, né? Mas uma hora dessa aparece aí uma nova voz, né? Então, olha essa senhora, alegre e reconfortado pela expressão do serviço que nos fora conferido, tinha meus olhos nublados de pranto, quando, aos últimos versos do Cântico de Esperança, jovem dama, de triste fisionomia, avançou para mim e disse em voz súplice: Meu amigo, de hoje em diante,
adotarei novo rumo. Sinto, neste cenáculo de fraternidade, que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Fixou os olhos lacrimosos nos meus e rogou, depois de comovente intervalo: promete-me, porém, a bênção do esquecimento na esfera do recomeço. Fui mãe de 2 filhinhos, tão belos e tão puros como 2 estrelas, mas a morte me arrebatou muito cedo do lar. Mas não foi a morte o único algoz que me feriu desapiedado. Meu marido, em 6 meses, esqueceu as promessas de muitos anos e entregou-me os 2 anjos à madrasta sem entranhas, que cruelmente os amesquinha. Há 20 meses luto contra ela, tomada de incorrigível revolta. Todavia, estou entediada do ódio que me constringe o coração. Preciso renovar-me para o bem, a fim de ser mais útil. Entretanto, meu amigo, tenho sede de esquecimento. Ajuda-me por piedade. Prende-me em algum lugar onde minhas recordações amargas possam tranquilamente morrer. Não me deixes por mais tempo entregue aos caprichos que me arrastam. Minha inclinação ao bem é insignificante réstia de luz no seio da noite do mal que me envolve. Compadece-te e ajuda-me. Não sei amar ainda sem o ciúme violento e aviltante. Entretanto, não ignoro que o Mestre Divino se entregou à cruz em extrema renúncia. Não permitas que as minhas elevadas aspirações desta hora venham a perecer. Que dó, né? Que dó. Deixa 2 filhinhos, o fofo para variar, já arruma logo outra fofa, enfia dentro de casa. E ela diz que essa madrasta sem entranhas, no sentido figurado, é sem coração. Ou seja, gente, meninos, eu vou dar um toque para vocês. Eu vou dar logo 2 toques. Primeiro, se você está na condição, vier a estar na condição de desencarnar e deixar os filhos, segura na mão de Deus e vai. Porque não adianta. Você vê aqui a situação dela, ela está em luta com a madrasta. Outra fofa. E não está conseguindo resolver nada. Então é melhor entregar na mão do papai, porque a gente não é justiceiro. Segundo, se você entrou numa relação com um viúvo e esse viúvo tem filhos, vou te dar uma dica. A mãe não morreu. Cuida bem. Porque você pode arrumar uma grande amiga no mundo espiritual, como também você pode arrumar uma obsessora ferrenha. E não é só isso, não. Maltratar crianças, tu vai pagar um preço alto, viu? Então são coisas que a gente tem que ter muito cuidado quando se fala em família. Não te envolve com quem está casado. Vai dar pino. Segundo, se entrou numa relação e tem crianças, porque hoje nós temos muitas crianças que são órfãos realmente de pais vivos. Porque hoje é a história de o meu, os teus e os nossos, às vezes isso dá uma confusão, mas vamos lá. Então você às vezes começa uma relação e essa criatura já traz crianças de outra relação. Se caiu, se assumiu, cuide bem, porque você vai ter que prestar conta disso. São crianças. Já é difícil ela estar sem o pai, sem a mãe, e você ainda vai fazer com que isso fique pior. Então, a madrasta sem coração, ela diz que ela está há 20 meses luto contra ela, tomada de incontrolável revolta. Mas, poxa, se ela abraçasse, se ela carinhasse, se ela fizesse bem aquelas crianças, olha o coração amigo. Porque, como diz o ditado, quem na boca do meu filho beija, a minha adoça. Ei, tô ficando grande, tô aprendendo o ditado. Mas não é assim, Cecília?
Olha, gente, a tia não tem jeito. Eu acho que eu acerto o ditado. Acabei de descobrir que eu não acertei o ditado. Mas a nossa querida Cecília vai dizer o ditado certinho. O ditado diz assim: quem meu filho beija, minha boca adoça. Esse é o ditado. E por mais que essa esposa desencarnada tivesse um ciúme muito grande do esposo, mas ao perceber o carinho com que ela estava cuidando dos filhos, isso já seria o suficiente para ela adoçar o coração. Então, ou seja, desencarnou, vai, segura na mão de Deus e vai. Não fica que você vai ter raiva. E se você já entrou com a família mais ou menos formada, cuide bem, porque você vai ter que responder. E ela diz, entretanto, meu amigo, tenho sede de esquecimento. Não aguento mais. É doloroso isso. As rogativas, e quando ela diz assim, ó, não sei amar ainda, sem o ciúme violento e humilhante. O ciúme violento e humilhante. Entretanto, não ignoro que o Mestre Divino se entregou à cruz em extrema renúncia. As rogativas e lágrimas daquela mulher acordaram-me a lembrança viva do próprio passado. Lembra do que ele viveu? Uhum. Eu também sofrera intensivamente para desvencilhar-me dos laços inferiores da carne. Sensibilizado, nela enxerguei uma irmã pelo coração e que me cumpria esclarecer e amparar. Abracei-a comovido, como se o fizesse a uma filha, chorando por minha vez. E, refletindo na dificuldade de quantos empreendem a reveladora viagem da morte, sem bases de verdadeiro amor e de legítimo entendimento nos corações que permanecem à retaguarda, exclamou o nosso querido André Luiz. Sim, farei de tudo quanto estiver em minhas forças para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus, e doce esquecimento do perturbado campo terrestre te balsamizará o espírito, preparando-te para o voo às torres celestes. Serei teu amigo e desvelado irmão. Ela abraçou-me confiante, como a criancinha quando se sente segura e feliz. Ou seja, ela pôde ajudar os filhos? Não. Ela ficou bem pelo fato de ter ficado ao lado? Não, só se perturbou mais ainda. Então, resolveu alguma coisa? Não. Então, segura na mão de Deus e vai? É isso. Vá. Não adianta. Ficar aqui tentando resolver as coisas é desobediência à lei de Deus. E quando a gente fala em desapego, não é algo que a gente treina ao desencarnar. É algo que nós vamos tomando consciência e exercitando aqui. Foi bom, gente? Vocês são guerreiros. Todos vocês que fazem parte aqui da gravação do EOS, fica aqui a nossa gratidão. A nossa gratidão sempre à nossa amiga Letícia, que faz o trabalho da edição no silêncio da sua casa, mas com certeza também não está só, porque a espiritualidade acompanha esse trabalho. Porque esse estudo, ele começa aqui, mas ele não termina aqui. Ele vai para o nosso canal e ali ele também irá consolar e aliviar tantos outros corações. Então vamos envolver o nosso amigo Wesley, que vai fazer a nossa prece de gratidão. Amigo Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta noite de sexta-feira, em que aqui procuramos consolo e alívio dos ensinamentos que deixaste. Nestas obras, em que trazem a reflexão, em que trazem ao conhecimento próprio e que nos dá a chance de aprendermos, vamos dizer assim, com o erro dos outros e tentarmos atenuar as nossas provas com mais resignação, com mais sabedoria e com determinação forte
com a vontade firme de nos esforçarmos para assim melhorarmos um pouco mais. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.